Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que estão aí assistindo a nossa conversa. Mais uma vez, Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos sobre o tema da não dualidade. Hoje vamos novamente conversar com Wanda, eu diria, uma professora, uma mestra, não sei como, como que ela se intitula, mas também não importa, que tem uma longa experiência aí no Advaita Vedanta, porque ela foi através do Vedanta que ela chegou na compreensão do ser que somos. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos que têm assistido o canal, se inscrito no canal, feito aquilo que eles chamam dos likes e tudo mais. E queria hoje fazer um convite, um anúncio, convidando a todos para participarem a partir da próxima sexta-feira, dia 24 de março, às 8h30 da noite, do Satsang Amigos, ou melhor dizendo, Amantes da Verdade, com Aloysio, esse que vos fala aqui, entendeu? Então vamos ter, a partir da próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 8h30 da noite, ao vivo, Satsang, Amantes da Verdade. Então estão todos convidados, depois a gente vai enviar mais convites aí, e vamos ver o que acontece. Nós estamos disponíveis para a gente conversar um pouco mais. Então, Wanda, eu queria colocar uma questão. Você escreveu um livro, e logo que a gente se conheceu, o ano passado, o tema era o que é a iluminação. Não sei se é exatamente esse o título do seu livro. Eu li ele na época, tal, não li recentemente, não. Então, eu gostaria que você começasse a tocar nesse tema do que é a iluminação, o que é o despertar espiritual na tua experiência, na tua compreensão, no teu entendimento, e aí a gente vai seguindo com a nossa conversa. Ok. Então, o nome do livro é Desmistificando a Iluminação, né? Porque Melhor ainda, melhor ainda. o objetivo é justamente, né, trazer isso à tona, né? Do que é realmente a iluminação, porque tem muita mística em cima, como se a iluminação fosse um estado transcendental, né? Que aquele ser humano que realiza, após realizar isso, ele não experimenta mais nenhum tipo de vicissitude, sofrimento ou contrariedade na existência. E a bem da verdade não é isso, porque quando você apresenta essa ideia ou se apoia nessa ideia dessa maneira, você está colocando a estrutura, né? Isso aqui, o corpo e a mente, como se fosse o ser que realmente nós somos, a consciência que nós realmente somos. E não, isso aqui é apenas um instrumento de experimentação, de conhecimento desse próprio ser que nós somos. O ser antecede isso. E isso aqui, estando dentro de uma estrutura de mundo dual, vai experienciar diferentes experiências. Somos nós, humanos, que categorizamos, né? Não, essa daqui é ruim, essa é boa, aquela outra é mais ou menos. Então, depois que eu iluminar, eu só vou experimentar essas aqui, aquelas ali, não. E não é disso que se trata. Iluminação, em realidade, é você acordar para o fato de que você é o ser se expressando, experienciando, através deste veículo, que é o corpo-mente, e que este veículo tem uma especificidade, uma natureza dele próprio. E a natureza dele é ser sensível às experiências e sentir essas experiências a partir de suas diferentes nuances, a partir de seus diferentes tons energéticos, e que isso vai continuar acontecendo. A grande diferença é que na iluminação você não está mais identificado com o ego, porque o ego nada mais é que a identidade, a autorrepresentação que a mente aqui cria dessa estrutura. É uma autorrepresentação. Quando você não está mais identificado ao ego e que você vê que ele é mais um fenômeno como todos os outros que vão surgindo no campo,
Quando você se volta para a natureza do seu ser real, que é a consciência, a presença, testemunha, pronto, este ego, ele não tem mais aquela força, aquela potência que ele tinha de se associar a vasanas, tendências. Vasanas no Vedanta, né, seriam espécies de desejos vinculantes, né, que te vinculam à matéria, ao mundo, que cria uma dependência na estrutura. Então não tem mais esse poder. Você vai vendo tudo como aparências que vão surgindo. E são aparências assim, é importante dizer isso. São aparências vivas, elas têm uma natureza. Então, não é só o ver, eu não estou vendo. Todo fenômeno que surge no campo, ele tem uma energia, ele tem um modus operandi, ele tem um padrão de funcionamento, de identidade. E é uma aparência que vai aparecer em você e que você vai sentir aquilo tal como aquilo é. Agradável ou desagradável do ponto de vista da mente. Mas a grande diferença é que agora eu vejo as coisas pelo que as coisas são e não pelo que a mente interpretava que elas eram, que elas deveriam ser. Eu vejo como fenômeno, como um mundo de projeção, como um mundo de sonhos, onde o ser projetado aqui, através deste veículo, está experienciando esse mundo brilhante, como James Warks gosta de falar, né? Ele chama o mundo brilhante, porque tudo chama a atenção, né? Aqui, tudo você se volta a olhar e às vezes quer, deseja, repulsa e tal. É um mundo brilhante. É lila, né? É lila. Então, esse mundo brilhante com esses fenômenos, eles estão aparecendo em você, né? De fato. Em você, quando eu digo essa consciência que somos, que está experimentando tudo isso, e está observando isso tudo acontecer. Quer dizer, porque a ferramenta, como nós estamos falando um pouco antes de conversar a nossa gravação, a ferramenta, o instrumento que nós temos, esse corpo-mente, né, usando uma linguagem, é um instrumento que a gente vai afinando ele para sintonizar nessa grande sinfonia orquestral maravilha que é a vida brilhante, certo? Então, Sim. mas tudo isso aparece em você. Surge na consciência que você é isto, de fato é isto. Exatamente. Quer dizer, esse olhar que está aqui, tudo é acolhido aqui dentro, tudo acontece, esse mundo vem todo aqui. Quer dizer, não tem separação entre interior e exterior? Poderia dizer isso? Então, é que não tem interior. Ótimo. O interior é um exterior selecionado, ao qual a mente selecionou e passa a chamar de si mesma. Ah, eu sou palmeirense, sou Hare Krishna, só gosto de maçã. Entende? Não tem o interior. O que tem é tudo, né? Mas que a mente, no meio desse tudo, selecionou alguns aspectos e disse: eu sou isso. É isso que a gente chama de interior. Só que esse interior, né, que a gente chama de eu sou isso, né, que seria o ego, a personalidade, a representação mental, ele muda também. Ele muda constantemente. Conforme a mente vai, esse veículo vai se encontrando com novas experiências no decorrer da existência, um livro, um filme, uma conversa com alguém, um acidente de trânsito, enfim, as várias experiências. Isso que a mente diz que sou eu sou a Wanda gosta disso, a Wanda gosta. Isso vai mudando. Então você vê que a própria representação de si que a mente cria, né, que é o ego, muda também. Ele é fluido, ele é dinâmico, ele não é fixo. Agora, isso que está por trás do ego, que é o ser, que é a consciência, que é a presença, sempre presente aqui, nunca muda. Então, não tem o interior. Não sei se. Mas eu usei essa imagem interior e exterior porque comumente as pessoas falam, não, porque o interior é quando você se identificou, vamos dizer, com esse corpo-mente coagulado aqui nesse corpo Aloysio, entendeu? E eu acho que eu sou... Mas é claro que tem o corpo-mente coagulado Aloysio aqui como consciência, tem características, né? Que está em permanente mutação, como você apontou, certo?
E a principal ferramenta é a percepção, certo? As percepções vão propiciando isso, certo? Você, vamos dizer, se afinar ou desafinar com o que está acontecendo, certo? Um exemplo. A gente tem o que a gente chama dos 5 sentidos, outros falam em 6 sentidos, outros falam em 7 sentidos, mas não importa. A visão, o olfato, a audição, a fala, o paladar, a sensação perceptiva sensorial. A tendência das pessoas, a tendência normal é eu estou vendo algo, eu estou escutando algo. Se a gente sair do eu estou vendo ou eu estou escutando e se colocar na visão está sendo visto ou algo está sendo escutado, quer dizer, eu saio do corpo, né, da identificação com o corpo e passo ao escutar, ao ver, que não tem separação, certo? Então aqui passou as maritacas gritando agora aqui, ela está em mim, essa maritaca, não é que eu escutei a maritaca, ela foi escutada, e assim por diante. Como que pela tua experiência, como é que as sensações, o sensorial, os sentidos, podem ser ferramentas para a gente voltar para a consciência e para a presença que somos no momento, vamos dizer, de desafinação? É sempre através da discriminação. Está sendo percebido? Não é você. Ok, o corpo está escutando um barulho está se manifestando aqui no corpo. Está sendo percebido? Não é você. Você não é esse ouvido, está escutando barulho. Você não é essa boca que está manifestando, comendo. Você não é esse nariz que está sendo percebido? Então não é você. O que é o ser? É o percebedor último, mas não é o percebedor no sentido da palavra, assim, o ser está percebendo. Não. A natureza do ser é tudo acontecer nele. E se tudo acontece nele, tudo é percebido por ele, nesse sentido. Então, é sempre através da discriminação. Porque, veja, vamos lá, né? Realmente existe essa tendência a gente se identificar com o corpo. Lógico que esse corpo aqui é único. Eu estou sentindo as sensações do meu corpo. Eu não consigo sentir as sensações do seu, né? Mas a gente Sim. trata isso aqui como um veículo, um instrumento de experimentação da própria consciência. Fica muito mais simples de entender quando a gente pega a experiência do sonho noturno, né? Quando você aparece num sonho, a sua mente, você está lá dormindo, a Luísa, esse corpo aqui, e de repente começa a sonhar. Olha só, lá no sonho, você aparece como um sujeito também, né? Uma pessoa que está ali, né? Acha, né? Que tá fazendo ações, decisões, escolha, está determinando o rumo da própria existência dentro do sonho. Mas olha só, lá no sonho noturno, tudo que tem lá é você. Se você aparece lá no sonho tendo uma luta de vida e morte com outra pessoa, aquela outra pessoa no sonho, a árvore, o cachorro, os seus inimigos, os seus amores, as suas dores, as suas alegrias, tudo é você no sonho. Tudo é uma projeção da sua própria mente. E você ali está aparecendo como tudo. Mas o que a mente faz? Ela projeta, entre aspas, o ator principal, né? Que é onde você vai aparecer como centro do sonho. Então, o sonho, embora com vários personagens, né, vários cenários, vai ter o sujeito principal, o personagem principal. Aí no outro dia você acorda e você fala: nossa, essa noite eu sonhei que eu era um soldado romano e estava lutando uma guerra. Quer dizer, todo aquele sonho é visto e contado a partir da perspectiva de um personagem, né? O personagem que a mente projetou ali como ego, sendo Aloísio, que no sonho era o soldado romano. Mas tudo que acontecia no campo de batalha, no sonho como um todo, também era feito da mesma mente que projetou você lá, entende? E lá você, Sim. igual aqui na vida em vigília, tinha lá os órgãos do sentido, sente dor, emocional, física, sente tudo. E aí, quando você acorda, você vê que você não era soldado, você não era aquele corpo,
Você não era aqueles sonhos, daquelas tendências. Aqui, mesma coisa, mesma coisa. Dentro da não dualidade, dentro do Vedanta, que eu acabei estudando mais, porque tem um corpo de conhecimento assim mais organizado, né? A consciência, ela projetou esse mundo, é uma projeção, é uma espécie de sonho mesmo, tal qual o sonho que a sua mente projeta à noite. Só que dentro desse sonho, ao invés dela projetar um personagem principal, né, para olhar a realidade depois do sonho e falar, ai, olha, aconteceu isso. Não, tem vários. Tem a Wanda, que é um personagem principal e está vendo essa realidade a partir da perspectiva dela, desse personagem aqui. Tem o Aloysio, tem o João, tem a Maria, tem o José. E assim por diante. Entende? Então, Então, parafraseando Shakespeare, nós somos feitos da matéria dos sonhos, né, de certa forma. Porque se a gente pensar que no sonho, né, o sonho que a gente estava lá dormindo naquele sonho, a gente fez tudo aquilo, esse também aqui que a gente está vivendo aqui agora, que também é um sonho, foi feito pela essa matéria que, vamos chamar de matéria, entre aspas, né? Vamos dizer, é uma parafrase, que é a consciência que está criando permanentemente a cada instante, né? Criando e descriando. Né? A criação ela é permanentemente mutação. Tudo está sendo criado e descriado a cada instante. Eu gosto de lembrar do I Ching, né? O livro da permanente mutação, entendeu? Que ajuda a gente, às vezes, perceber pistas das mutações que estão acontecendo na gente, vamos dizer assim. Então, essa mutação ela é permanente e a gente, de certa forma, é um agente, vamos dizer, consciente percebedor dessa mutação. Mas, complicando a situação ou usando a sua deixa, e no sono profundo, no sonho profundo que não tem sonho? A consciência está ali ainda? Como é que é isso? No sono profundo, o ser está experienciando ou testemunhando esse instrumento aqui em stand-by, em pausa. Entendeu? Tanto que você acorda e você sabe que você estava dormindo. Como é que você sabe que você estava dormindo se não tinha uma mente registrando esse evento enquanto o ego, eu agora, quando estou dormindo. Não teve esse registro. Você simplesmente apagou, você, corpo, né? Apagou num instante e depois acordou no outro. Mas já acorda com esse conhecimento. Eu dormi. E até lembra se foi um sono onde você descansou, foi um sono reparador, prazeroso, ou se foi meio perturbado. Até lembra e nota. Não tinha mente registrando isso. É muito interessante. Mas então, diga, siga. Ele está testemunhando os eventos. Então, quando esse corpo dorme, ele se desliga, mas ele não se desliga totalmente, né? A gente sabe que muitas funções continuam ali funcionando, o cérebro dá uma diminuída. Então, assim, parece que a mente não registrou, mas ela está registrando o próprio sono. E como é que esse veículo se lembra depois? Porque a consciência estava ali. Sem consciência não se registra nada. Tanto é que quando, sei lá, você tem um desmaio profundo, assim, você desmaiou, você só sabe que você desmaiou a hora que você acorda, entendeu? Ai, deu um apagão, o que aconteceu, tal. Você sabe que apagou. A consciência está aí o tempo todo. Por quê? O que é o ser? O que é a consciência? Quando a gente fala universo, né? É como se a consciência, o ser, fosse isso que nós chamamos de universo, fosse o todo. E os fenômenos estão aparecendo no campo desse todo. Este corpo aqui é só mais um fenômeno, no meio de tantos outros. Este corpo aqui é feito do mesmo material da projeção que os outros fenômenos são feitos. Voltando à questão do imutável, o ser é a própria consciência. Voltando ao sonho profundo, né? Vamos dizer, que a gente chama de sonho profundo, aquele sonho que não tem sonho, que não tem aquele profundo que não tem sonho, né? Que não tem historinha, vamos dizer. Como você falou, que você acordou, ai, como eu dormi, como eu estou regenerado, como eu estou descansado, uma sensação
Você desperta num estado, vamos dizer, de alegria. Né? O corpo está também relaxado. Às vezes não, mas a grande maioria, quando você entra nesse sono profundo, isso acontece. A gente poderia fazer uma analogia, fazer uma ponte entre esse estado de sono profundo, né, vamos dizer, com aquela sensação, aquela percepção do não estado que existe entre dois pensamentos ou entre duas sensações corporais, que é a presença da consciência, porque a consciência ela manifesta tudo, certo? É a presença em tudo, é o ser em tudo. Mas tem uma percepção não fenomênica da consciência? A minha pergunta é essa. A gente consegue ter essa percepção não fenomênica, entre aspas, nesse estado desperto? Não, tudo que é percebido é um fenômeno, inclusive o intervalo entre um pensamento e outro. Quando você consegue, né, aqui, ó, o veículo, ele próprio, através da mente, consegue dar uma silenciada, né? Então, neste momento, né, é quando a gente fala, ai, volta para dentro, fica na tua própria presença e tal, você começa a experienciar o próprio ser que você é ainda um campo fenomênico, porque você tá, o ser está se experienciando como ser a partir desse veículo. Quer dizer, é ainda uma percepção, quer dizer, que é uma percepção fenomênica ou é uma não percepção? É Porque uma eu percepção, diria. é uma percepção fenomênica, porque no campo da projeção é o campo dos fenômenos, é o campo da dualidade. Fora da projeção, só tem o ser. E aí não existiria, vamos colocar assim, né, dentro da nossa inferência, dentro de pensar como é que seria isso, o ser percebendo-se a si próprio, porque não tem dentro do ser um percebedor, sabe? Assim, eu sou o ser, tenho o meu próprio perceber, eu estou me percebendo. Só é o ser, só é isso que a gente chama de consciência. Mas quando a gente fala de consciência, essa palavra, ela faz sentido apenas aqui no campo da projeção, ou como o Vedanta vai chamar, Mitya, né? Mundo, universo. Por quê? Porque é só no campo da projeção que tem o ser e objetos, fenômenos, aparecendo no campo do ser, portanto, sendo percebido por ele. Mas, numa realidade, vamos chamar de Satya, né? Seria só do ser sendo apenas ser. Não tem fenômenos para serem percebidos. Então, não dá para dizer assim, só está lá o ser percebendo-se a si mesmo. Dá para falar que é isso, mas não é exatamente assim, eu, o ser, estou aqui como pura presença que sou. Percebe? Não, 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 não é necessário. Isso é uma coisa Mas assim, é uma eu entendo, questão eu nossa. entendo. Mas se a gente quer dizer, usar uma expressão um pouquinho diferente, enquanto uma consciência autoluminosa se manifesta ela mesma, certo? Na hora que ela se manifesta nas 10.000 coisas, como falam o taoísmo, né? Nos 10.000 fenômenos, em todos os fenômenos possíveis. Mas existe uma percepção da autoluminosidade dela se manifestando, vamos dizer. É o que a gente poderia chamar Nirvikalpa Samadhi, né? Vamos dizer, um estado de não estado, um estado de não saber, quando a gente experimenta ou não experimenta isso, ou é a real meditação? Olha, eu acho que são nomenclaturas, né, para o mesmo fenômeno. Seria assim, num momento em que a mente cessa nesse nível profundo, né, que o corpo está desperto e mesmo assim há uma pausa nos pensamentos, neste momento, o ser presente ali na estrutura consegue experienciar-se da maneira mais pura possível, ou seja, desassociada de fenômenos, mas ainda assim ele está experienciando-se a partir de um veículo, percebe? O veículo não foi desligado. Tá mudo aí? Não,
Tô simplesmente escutando. Mudo Então, também, por que não? olha só, vamos voltar para o Não, não, exemplo. não, 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 eu acho que está claro. Não, vamos voltar. Não, mas é o que eu acho que é uma situação interessante essa de a gente conversar, né? Porque a linguagem, as palavras, elas ajudam a gente a compreender. Elas são limitantes, mas elas apontam, né, para Sim, isso. Mas esse não saber, desse não estado, dessa não meditação, usar a negação. Talvez seja a natureza básica do ser, ou seja, a não dualidade é a realidade. Tudo é a é, realidade do ser, né? Não é a realidade do veículo corpo-mente. Não é a realidade do veículo. Essa é a realidade do mas se o ser. corpo-mente se o corpo-mente está, vamos dizer, o Alinhado. ser que o ser que alinha, que pilota, pilota entre aspas, a gente não pilota nada, mas eu estou usando só uma imagem, tá? Que está aí, vamos dizer, observando esse corpo-mente, se ele está alinhado, se ele está transparente para essa realidade, de certa forma, as coisas fluem, né? Estão fluindo numa transparência. Por isso que eu perguntava inicialmente, os sentidos, o ver, ou o escutar, o falar, eles podem se tornar transparentes, né? Vamos dizer, para a realidade que está se manifestando ali. Então, porque Isso daí acontece, esse fluir dissolve o sofrimento, seja em que nível for, não é isso? sim. Isso acontece, né? Esse alinhamento do veículo, né? Da mente, vou colocar a mente. Esse alinhamento da mente com o ser acontece justamente quando essa mente silencia, ou quando ela, através da discriminação, autoinvestigação, começa a se desidentificar de vários objetos presentes no próprio campo da mente, né? Desejos, tendências, vasanas, condicionamentos, né? Então, vai se tornando uma mente mais purificada. Purificada por quê? Porque ela está desassociada, ela está desidentificada de um monte de lixo que fazia barulho, que trazia movimento, perturbação. Então, uma mente satívica, é assim que a gente chama esse tipo de mente no Vedanta, uma mente satívica, ela se alinha com o ser. E aí, o que a estrutura vai experienciar, então? O que o corpo-mente vai experienciar? Uma vida com mais paz, tranquilidade, plenitude, né? Entretanto, a mente não é o ser. Vamos lá, a mente é o quê? A mente é a função presente aqui que interpreta mundo, enfim. Pensamento. Mente é sinônimo de pensamento. Então, o Uhum. pensamento, por mais satívico que seja, ele não é o ser, ele não é a consciência. Entretanto, pensamentos satívicos, vamos colocar assim, uma mente satívica, se alinha tanto com o ser e a consciência que ela experimenta a paz, plenitude, bem-aventurança. Mas é importante dizer que o ser não é paz, plenitude, bem-aventurança. O ser não está limitado a nenhum dos fenômenos que se manifestam nele e através dele, tá? Porque paz, plenitude e bem-aventurança é um problema para nós seres humanos, que temos uma estrutura mental pensante, né, que se põe a buscar, querer, fazer, Mas, agir. mas cá entre nós, Mas para os paz, animais, plenitude. os animais, vê se uma mosca está procurando paz, plenitude, se ela está Não, não, metida. eu sei, né? Tudo bem. Mas então, é isso que eu ia chegar lá. Mas paz, plenitude, verdade, bondade, beleza, por exemplo, não são fenômenos, certo? Ou felicidade, também não são fenômenos. São, porque passam. Não são fenômenos. Quer dizer, Tudo, a beleza ela pode se manifestar através de algo fenomênico, mas ela em si, ela é não fenomênica, como a verdade, como a bondade de uma situação. não, Ela é não Aloysio, fenômeno. Claro que você pode dizer que isso é um conceito elaborado por uma cultura, por uma sociedade, por uma tradição espiritual ou não, que elaborou o que significa verdade, bondade, verdade ou beleza, por exemplo. uhum. E que a gente consegue usando essa linguagem. Beleza, isso é belo e isso não é belo, por exemplo. A gente consegue se comunicar e se entender. Né?
mas não necessariamente é um fenômeno. Pode não ser um fenômeno. Bom, então, vou falar do Não, ponto de essa é uma questão que eu estou colocando para a gente conversar. vista do Vedanta. Tudo que existe é um fenômeno. Agora, eu acho que eu entendi o que você quis dizer. A felicidade é a felicidade, né? Ela é aquela estrutura. Assim como a raiva é a raiva, a pedra é a pedra. É aquela estrutura, tem aquela natureza. Mas é um fenômeno no sentido que este veículo aqui, ó, para este veículo aqui vai ser um fenômeno. Porque a felicidade vai vir visitá-lo, né? Ele vai experienciar a felicidade, mas ela não vai ser o estado permanente dele. Outros fenômenos virão e vão passando por isso aqui, porque isso aqui é o veículo de experimentação do ser. E olha só, voltando no exemplo do sonho, quando a gente estava falando, né, essa mente que se alinha. Então imagina, Luiz, que a noite passada você sonhou que você era um monge tibetano lá, fazendo as práticas, buscando a iluminação. E vamos imaginar que você lá como monge realmente você chegou num estado da verdade, você chegou num estado mental de paz, plenitude, tudo isso apaziguou o teu ser ali enquanto pessoa, né? Enquanto mente, enquanto veículo, e você passou a ter uma vida pacífica, mais tranquila, né? Percebe que isso está sendo visto lá no sonho? Você como monge, como você continua sendo um fenômeno também aparecendo no campo, e aqui é a mesma coisa. Wanda, que fez práticas, que estudou e tal, e aí alcançou, viu uma verdade, trouxe um nível de realização, tal, transformações, existência. Isso aqui ainda é um fenômeno, isso aqui vai desaparecer no tempo, entende? Sim, Nós, assim, sim, claro, claro, claro. temos completamente esquecidos, né? Ninguém nem vai se lembrar do nosso nome. Então, assim, Wanda, Aloysio, qualquer outra pessoa que tem um despertar e que consegue produzir a partir disso uma mente sativa e se alinhar com o próprio ser, ainda é um fenômeno. Nós ainda estamos sendo vistos, percebidos pelo próprio ser, por essa própria consciência. Que a consciência, ela não precisa se iluminar, se auto-revelar, ela já é. O que vai em busca de iluminação, revelação, é o que a gente vai chamar de consciência, né? Refletida aqui, ó, no veículo, entende? É um reflexo, é um reflexo. Não é o ser, é que nem a luz que está entrando aqui nessa sala agora, não é o sol, é um reflexo do sol. Mas esse reflexo ilumina toda a estrutura. O reflexo do ser em todas as suas formas de vida, principalmente as humanas, vai iluminar a estrutura mental aqui. E em algumas pessoas, em alguns veículos, quis o ser se auto-revelar ali. Provavelmente para ele ter uma experiência de sonho lúcido, que é você desperto dentro do sonho, sabendo que é um sonho. Quis o ser ter essa experiência. Por quê? Porque ele pode, sendo o ser um campo de infinitas possibilidades, ele é a fonte, né, de onde tudo surge. É natural que ele queira experienciar as próprias potencialidades, as próprias possibilidades. Então, em alguns veículos, quis o ser revelar-se. Em outros veículos, ele quis tocar piano, fazer teatro, construir prédio, entende? Mas ainda assim é um sonho. Wanda é só uma parte, é um produto de toda essa projeção, tendo uma experiência linda, né? Assim, me sinto agraciada, né? Sim, sim, sim. Linda de revelação, de desabrochar, né? Do próprio ser aqui nela. Mas ela é só um veículo. Como todo veículo, né? Como todo fenômeno, isso aqui teve um surgimento um dia, né? Percorreu uma trajetória de manifestações, experienciações e vai ter um fim. Agora, o ser, que é essa presença, que é realmente aquilo que existe, permanece, vai continuar produzindo
novas sinfonias, né? Eu sou uma notinha musical nessa sinfonia toda, entendeu? Virão outras Então, canções. essa sinfonia universal, cósmica, que a gente poderia chamar, ela manifesta muitas músicas maravilhosas, harmônicas, com harmônicos, com beleza, com paz, né? Que são conceitos que a gente usa para expressar esta música, e manifesta através de diferentes veículos, como você está usando essa palavra, desse corpo, né? Esse cheiro divino se manifesta aí, e tem o que as próprias tradições espirituais se manifesta naqueles seres, vamos supor assim, que tem uma emissão, uma presença muito mais intensa, que são os sábios, que são, vamos, as religiões chamam de santos, eu chamaria de sábios, né? Aqueles que a presença deles é suficiente para fazer com que os outros se despertem. Basta a presença, às vezes não precisa nem falar absolutamente nada, como era o caso historicamente conhecido de Ramana Maharaj. Outros já falavam bastante, como era o caso de Nisargadatta Maharaj. E assim vamos. Citei dois, mas tem N casos. Entendeu? Então, essa sinfonia cósmica, ela manifesta nesses aspectos, né, vamos dizer, com diferentes características. Que essa nota musical Ramana Maharaj, ela ficou lá vibrando, né? E foi frequenciando ao longo do tempo e do espaço, e aqui agora em vários seres ainda bebe e bebemos naquela vibração, naquela sabedoria, né? Vamos dizer, e assim por diante. Então, então fica essa percepção, né? Vamos dizer, uma mente sátrica, como você usou, né? Que vem do Advaita Vedanta, né? Ela propicia que essa luz, esse auto-reconhecimento dessa luminosidade, dessa luz que somos. E ela vai, quanto mais transparente for esse veículo, mais ela vai poder brilhar essa luz, certo? Sim. Nesse processo de permitir, de propiciar, sem esforço, porque não adianta fazer força, não tem esforço nenhum aí, que essa luz brilhe, como é que você diz que é esse estabilizar? Depois que a gente descobre, opa, eu eu não sou esse corpo limitado, eu não sou essa mente limitada, eu sou essa presença, esse ser. Depois do despertar ou do iluminar, como você falou, quando você desmistifica o tema da iluminação, como é que você consegue ir afinando esse instrumento que tende a se desafinar em função de todos os vícios que esse corpo foi construindo ao longo daquela história de vida, sânskaras, vasanas e outras coisas mais? Sim. Então, eu considero que para cada veículo, né, para cada instrumento, o processo é único, porque cada veículo foi formado de diferentes experiências, né? Então, assim, aqui, o estabelecimento foi se dando através da discriminação, sempre discriminando sou eu e o que é que aparece em mim. E quando eu faço essa discriminação entre o que sou eu e o que aparece em mim, é inevitável, eu não vou me identificar com o que aparece, entende? E meio que a mente, neste processo de discriminação, ela vai se afinando, ela vai se aprimorando nisso aí. Então, o que acontece nesse aprimoramento, né? Quando você está ali mesmo na investigação, discriminando, tal, se estabelecendo. Nesse aprimoramento vai ficando automático muitas coisas, entendeu? Então, assim, quando havia processo identificatório que achava que era o ego, então, assim, uma série de coisas poderiam te irritar, te fazer sofrer, porque você estava identificado com o personagem, com a história do personagem, com os desejos do personagem, enfim, tudo aquilo que foi formando essa mente aqui, né? Essa autorrepresentação, o ego. Mas aí, com o processo de reconhecimento, essa autorrepresentação perde a força, porque não tem mais identificação com o ego. Você sabe que são só preferências mentais se manifestando aqui no campo do veículo. Então, isso por si só já vai sativizando a mente, já vai dando uma apaziguada na vida desse instrumento aqui. E aí, o que acontece? Você não precisa ficar discriminando o tempo todo, porque aí vai ser natural ao longo do processo, né, que você foi discriminando, se vê como ser. Então, a todo momento, é aquela história, você não se esquece mais, você não esquece daquilo que você é.
E aí, atualmente, quando é que eu preciso recorrer à discriminação? Quando aparecem situações mais complicadas, sabe? Tipo, a morte de uma pessoa querida, uma doença grave em você ou em alguém próximo. Essas situações, assim, que te tiram daquele equilíbrio que você estava, porque é o que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Você leva uma vida muito tranquila. É muito natural para as pessoas que realizaram ou que são buscadores da verdade, assim, comprometidos, é muito natural eles terem uma vida tranquila, pacífica, sativizada, né? Então aí você não precisa ficar discriminando toda hora o que você é, o que você não é, porque você já está ali alinhado com a essência do teu próprio ser. A mente está alinhada, o veículo está alinhado. Mas quando vem esses eventos, né, trazem uma instabilidade mental, trazem aquele sentimento de medo, angústia, indecisão, enfim, aí volta para a discriminação. E, peraí, o que você é mesmo? Lembra do que você é? Isso é um evento acontecendo, isso é um fenômeno. Você não tem controle sobre o campo, né? O máximo de controle que você tem é sobre você enquanto instrumento, tá? Uma ação ou outra, mas é o campo que vai definir, sei lá, se a pessoa está doente, vai morrer ou não, né? Enfim. Então aí vem de novo, você retorna ao apaziguamento, né? Talvez não igual você estava, porque tem ali uma certa situação de angústia, que nem uma amiga minha que sofreu um acidente, foi internada. Fica aquela angústia, meu Deus, será que vai viver? Será que não sei o que tal? Mas assim, você sabe quem você sabe quem ela é, né? Essa angústia, essa tristeza está relacionada muito mais à perda deste fenômeno, que este fenômeno aqui convive e que traz experiências agradáveis e que de repente tem criança pequena. Então você sabe que vai ter ali sabe, as ondinhas vão ficar meio grande durante um tempo, né? Sim, Pra tu tempestade, vamos dizer assim. sabe quem você é. Você sabe quem você é, você sabe quem é o outro é. Então, nenhuma perda, nenhum acontecimento tem mais essa magnitude de uma grande catástrofe que desestabiliza o jiva, né, como o Vedanta chama o instrumento, ou que vai fazer o jiva, sei lá, querer desistir de viver, desistir. Não, você simplesmente entendeu o processo. Mas, enquanto manifestação de uma forma humana, existirão eventos que essa mente que está alinhada com o ser, que está sativizada, diante desses eventos vai dar uma oscilada, normal. Volta, lembra quem você é, fica na tua própria presença, que aí você fica que nem um bambu na ventania, entendeu? Ele enverga, mas não quebra. Mas Mas aí que está, vamos dizer, a fluidez, né? A flexibilidade, né? O Xing fala muito disso em vários momentos, né? A capacidade de você acolher, né? Você acolher aquela manifestação, aquele fenômeno, aquela sensação, aquele sentimento, você acolhe. Né? Quanto mais você está disponível, você é uma grande abertura que está acolhendo aquilo que está vindo, né? Que você não tem controle de absolutamente nada, né? Vamos dizer assim. Inclusive as próprias sensações corporais, os próprios pensamentos. Porque essa nossa conversa aqui, por exemplo, a gente começou há quase uma hora atrás e as palavras estão aí fluindo com uma música, vamos dizer, como nós estamos tocando uma sinfonia aqui entre nós, tentando manter os instrumentos afinados, abertos, disponíveis, o coração pulsando, vamos dizer assim, e vamos tocando a música aqui. Agora, surgiu um ruído forte. Por exemplo, o cachorro aí na tua casa latiu. Ele foi acolhido, o som. Ele não foi uma perturbação. Ele acolheu, ele entrou, ele faz parte, entendeu? E a gente vai acolhendo, certo? Porque poderia ser, de repente, o cachorro latiu. Ai, que estresse. Ai, meu Deus, o que eu faço com o cachorro agora? Então, a gente vai acolhendo e isso passa a ser algo mais normal, né? Passa a ser natural, vamos dizer assim. E aí eu faço uma ponte para uma. Siga, siga, siga. você está saindo para trabalhar ou saindo do trabalho, de repente vem aquele chuvaré, sabe? Você fala, pô, mas logo agora. Tá. A vida sempre fluiu, né? É que nós, né, queremos que flua de acordo com o que a gente quer, que saia de acordo com o que a gente quer. Então, é muito importante esse acolhimento da realidade tal como a realidade é.
E uma coisa que eu uso muito em mim, uma dica que eu dou, porque você sabe, eu sou psicóloga, né? Então, eu dou muito essa dica para os pacientes, né? Que é assim, o pensamento, Aloysio, ele potencializa a dor, certo? Ele Sim, potencializa. Então, quando for visitado, né? A pessoa for visitada por uma sensação de angústia, sofrimento, dor, principalmente aquelas que dói até fisicamente, sabe? Tenta apenas sentir a sensação. Não liga ela com o pensamento, porque o pensamento vai começar, sabe? Porque o pensamento, ele é assim, ele se reproduz, né? É incrível, vem um, depois vem outro, e aí vem outro, e vem outro, vem outro. Então, se a pessoa, no momento de angústia, né, quando essa amiga minha estava internada lá, morre, não morre, e vinha aquela angústia que eu pensava nos dois filhos pequenos dela, né, e o marido sozinho para lidar com aquilo, aí vinha aquela dor no peito, aquele aperto, eu só me permitia acolher, né, sentir, quando eu falo me permitir, assim, não fugir, buscar distração, aquele tipo de coisa. Sentir aquela dor, mas só a dor. Eu não ligava ela com algum tipo de pensamento. Ai, coitado da minha amiga. Ai, coitado do marido. Ai, coitado das crianças. Ai, não sei o quê. E se vem o pensamento, porque ele também vem involuntariamente, né? Não é a gente que decide pensar ou não. Eu escolhia não dar asas para ele, não dar corda, entendeu? Pensou, opa, tá bom, ok, vai ser um problema, vai ser difícil. Vamos sentir essa dor aqui, deixa essa dor. Cara, quem está aí assistindo a gente, que está ouvindo, faça isso quando vir uma angústia, qualquer sentimento negativo, medo, qualquer coisa aí que dá uma instabilidade na mente. Sente apenas a sensação. Procure não vincular ao pensamento. Fica no plano físico mesmo da coisa. Olha, a sensação vai diminuir enormemente e ela vai embora rapidamente também. Ainda que depois volte, né? Porque a situação continua, então é normal você ser assaltado novamente pela sensação, mas vai fazendo isso. assaltado. Cara, Você sabe, você sabe que é fantástico isso que você está falando, que a minha experiência, o meu aprendizado é exatamente o mesmo que esse que você está descrevendo. E então, só detalhando o que você falou, fazendo uma nota de rodapé, como se fala nos livros, né, vamos dizer assim, observa, acolhe e observa que todos esses sentimentos, emoções, que a gente fala de, entre aspas, negativas, começam como sensações corporais, certo? Você falou da angústia, a gente pode falar do medo, é a mesma coisa, o medo vem na barriga, a angústia aqui mais no peito, mais aqui no coração. Você observa que aquilo é uma sensação corporal antes de mais nada. Não vai lutar contra, né? Você acolhe, como você falou. E quanto mais você vai praticando isso, né? Porque isso é uma prática, né? Cotidiana, vamos dizer, cada vez vai se dissolver mais rápido. E vai se dissolver mais. Até que uma hora que, se de repente você descobre que aquele medo crônico que você tem lá é uma má digestão. Você não tá, você precisa cuidar da tua alimentação, porque a digestão não anda bem, então aí o estômago está pesado e tá gerando, não é medo, é a mente que está rotulando uma sensação corporal de medo, ou de angústia, ou de tristeza, ou de mágoa, enfim, não importa. Né? Então, sim. eu acho que você tocou num ponto e apontou uma ferramenta maravilhosa. Essa é a ferramenta para a gente se estabilizar, vamos dizer assim, porque tudo vai passar por esse corpo fenomênico, perceptivo, que vai manifestar. Mas a gente tem que deixar de rotular, de colar rótulos ali, né? Vamos dizer, nas sensações corporais. E ainda Deixa eu vou dar agora eu vou dar mais uma dica antes de você continuar. Quando você tem uma dor física, real, dor física, aí não estou falando de emoção. Ai, meu joelho direito está doendo. Ontem eu estava caminhando, eu pessoalmente estava caminhando na montanha e abusei e o joelho ficou doendo. Como é que eu fiz? Né? A dor está lá, agora já não está mais. E em vez de você focar na dor, eu vou para o outro joelho que não está doendo. Né? Ou vou naquela parte que está agradável. E você começa a perceber que aquela dor física também, não que ela some de vez, ela diminui. Siga, Wanda, por favor. que assim, é o poder da atenção, né? Onde jogar a atenção é como se ele crescesse, né? Porque a atenção é uma espécie de luz da consciência, né? A consciência é como uma lanterna, né? E aí a luz da lanterna, para onde você direcionar, vai iluminar.
Então, quando vem uma angústia, um sofrimento, e aí você já tá com aquilo, né? Aparece, não é? Ninguém chama. Você começa a iluminar também pensamentos para relacionar com aquilo, aquilo só vai aumentar. Mesma coisa a dor, desfoca, olha para o outro lado, né? Põe atenção. São estratégias. E aí o que que acontece, né? A forma como o corpo, mente vai lidando com os eventos muda, porque é uma espécie de treino. Você está posicionando a mente para lidar com as coisas de uma outra forma. E depois de um tempo de tanto fazer dessa forma, fica automático, fica automático. Sim, Então, aí, quando vem uma dor, um sofrimento, uma chateação aqui, tipo, é como uma dor física. Tá com dor de cabeça, vai ficar doendo um tempo. Então, tá uma angústia, vai ficar aqui um tempo. Não fica mais colando com o pensamento. Porque veja só como que a gente é. Se você acorda de bom humor, a mente ela não vai ficar questionando, nossa, mas por que eu tô de bom humor hoje? O que que aconteceu? O que será que tá acontecendo? Tô alegre. Deus, tô preocupada com essa alegria. A gente não estou preocupado. simplesmente flui, né? Agora, quando acontece o contrário, nossa, tô triste hoje, tô meio deprê. Por que que será que eu tô assim? Por que que não sei o quê? Aí pronto. Aquela sensação que estava aí e que poderia fluir e ir embora naturalmente, como chegou, você colou no pensamento, ixi, aí vai ficar procurando casca em cabelo de ovo. E é da natureza disso aqui ser visitado por sensações. Exatamente, De, 24 horas por dia, sem parar. não Agora, é? esse tema, voltando a esse tema do acordar, né? Ah, tem uma Jan Klein, que foi um mestre Advaita, que trouxe, inclusive, vem do Shivaji Kashmir do século passado, que foi mestre de Francis do Sicily, de Rupert Spira. Jan Klein que dava uma dica interessante, que eu pratico ela, é muito boa. Ao acordar, ao despertar pela manhã, observe que antes das sensações corporais chegarem, tem um momento, tem um instante em que você não é o corpo. Tem um instante, tem um intervalo, que é o estado que eu vou chamar de não meditação. E daí eu vou querer perguntar para você o que seria a meditação. Esse momento que você desperta e fala, ai que maravilha, independente do corpo estar doendo ou a noite foi bem dormida, mas tem um momento ali que é um, é um intervalo, vamos dizer assim. O que seria a meditação? Então, desse ponto de vista, né, meditação é quando isso aqui, naquele momento que acontece, está totalmente alinhado ao próprio ser que ilumina isso. É um alinhamento. Meditação é um alinhamento. É uma ligação direta da estrutura com o ser. Ela sempre está ligada, tá? Mas quando eu falo direta, é que naquele momento não tem interferência de pensamentos, emoções. É assim, ó, direto. É isso para mim, meditação. Eu poderia chamar, o Nisargadatta que falava que é o nosso estado natural. É o nosso estado natural, e quando a gente fala estado natural, é o estado natural do nosso próprio ser, tá? Sim, Porque sim. a natureza do corpo-mente é pensar mesmo, é fazer, é agir, é se movimentar. Mas quando o corpo-mente dá essa aquietada, graças ao autoconhecimento, né? Porque isso vai acontecer mesmo é para quem está na busca da verdade, né? Sim. Aí esse alinhamento direto. E aí, no veículo, o próprio veículo consegue experienciar-se como ser que está permeando ele. É uma ligação direta. Maravilha. Wanda, para encerrar a nossa conversa, por causa do tempozinho ainda, obrigado e as palavras estão com você nos finais. Grato por tudo. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, né? Dizer que foi uma delícia, né? A conversa fluiu assim bem gostosa e estou à disposição, né? Quando quiser conversar. Então, eu tenho o canal no YouTube, né? Chama de Vaita Vedanta, quem quiser conhecer vídeos. E aí, no começo daqui da live, você falou:
Eu não sei como ela se intitula, mestre, professora. Então, eu não sou mestre, nem sou professora. Eu sou alguém que fui uma buscadora, estudei, e aí, através do meu canal, eu tento compartilhar um pouco do que eu consegui aprender de tudo isso, né? É um compartilhamento. E aí, as pessoas que entram em contato comigo perguntando algumas coisas, eu também tento ali compartilhar. É um compartilhamento, é uma parceria, é um coleguismo, tá, Aloysio? Aqui nessa estrutura Ishura, né, que é como a gente chama a criadora, a criação do Vedanta, até o momento ele não quis manifestar um mestre, uma professora, entendeu? E Sei. eu como estou no fluxo, vou fluindo, eu vou fluindo, assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Se algum dia vir esse impulso, esse ok também, vai estar tudo ótimo. Mas no momento, eu sou uma colega de caminhada aí, né? Que entendeu algumas coisas e compartilha, faço trocas. É isso. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.